Ok. Bom dia, minha gente. Bom dia. Agora está gravando, tá? É uma linda quinta-feira aqui no Rio de Janeiro e a primeira quinta-feira do mês de Elul, né? Hoje tivemos agora no serviço, um lindo serviço, a toque do chofar, mas vamos fazer para quem chegou agora e para ficar registrado, né? Com a presença do Silvio, né? Bal Toquer. E antes do estudo do jovem Rafael, jovem médico, né, recém-formado pela Unirio, né, Rofê, Rofê Hadash, né? E, e o nosso Rafinha, ele é sensacional. Eu sou um fã dele há muito tempo e cada vez mais. Ele tem uma formação fantástica, que é a formação de Boguê do Axomer Atsair. Essa é a melhor que tem. Ex-Boguê, né? O Boguê, uma vez Boguê, Tamit Shomer. Bom, e aí ele vai então falar sobre Shoftim, inclusive caiu na paraxá dele, Tzedek Tzedek Tirdof, que está na bandeira lá do Shomer, não é isso? Então vamos lá. Agora, antes disso, vamos ficar em pé, vamos escutar o shofar marcando Elul. Silvio, muito obrigado, Silvio. Shana Tová, Shana Tová. Bom, então, agora retomando o estudo, tradicional estudo de quinta-feira, tá? Rafinha, você está com a palavra, Rafinha. Obrigado por ter aceito o convite e o desafio de sempre. Obrigado. Obrigado, Vitor. Não, dá para ouvir? Só para... E Terezinha, ele está escutando bem o Rafinha? Oi. Não, tá bom. Está Tá bom. escutando bem, estão escutando bem. Tá. Bom dia a todo mundo. Começar. Para mim, o proposto foi realizar um estudo sobre a Parashat Shoftim, que literalmente significa juízes. E é dessa forma, literalmente, que a Parashá se inicia, né? Contemplando a necessidade de estruturar a sociedade para a busca e manutenção da justiça, por meio de alguns personagens distintos. Inicia-se ao falar dos Shoftim e dos Shotrim, magistrados e funcionários que interpreta-se atualmente como polícia, né? Como que teria poder de polícia. Além disso, o texto agrega ao papel administrativo da justiça os sacerdotes, os sábios e até abre a possibilidade para a instauração de um rei no futuro. Com essa estrutura, abre-se então uma estrutura multidimensional e complexa, um traço inicial de presunção de inocência, que é um conceito atual da justiça, né? Algo que se torna ainda mais claro quando se fala sobre o valor de uma prova ou de um testemunho, tanto na credibilidade quanto na responsabilidade desse testemunho. Aquele que testemunha não pode fazer solo e tem de compreender que é o primeiro a matar, literalmente na Torá, mas também simbolicamente, né? O acusado. A justiça construída ao longo da Paraxá é sempre tratada de forma dual, entre o povo e o indivíduo, entre o secular e o sagrado, entre o castigo e a proteção, entre o juiz e o julgado. Numa concepção linear de desenvolvimento civilizatório, de justiça, esse é um momento de inflexão, no qual se inicia o rompimento de um modelo personalista tribal, que é algo que culminaria no governo dos juízes posterior na Terra de Israel, e posteriormente, ainda mais posterior, na monarquia e na reestruturação feita por Shaul, David e Shlomo. Infelizmente ou não, a minha formação me permite muito pouco analisar questões de justiça.
Vitor falou, sou recém-formado médico, nem sobre medicina muito eu posso falar, mas por justiça ainda menos. É, por justiça, direito ou governança. Porém, do ponto onde eu me localizo, eu leio o texto de uma forma que, para além dessas dualidades que o texto constrói, se vai construindo, com as diversas propostas legislativas, um conceito único, no qual todas essas dualidades servem para sustentar o projeto de um povo puro. E esse puro, com certeza, é polissêmico. Puro num sentido divino, puro num sentido ético, puro num sentido físico. Os focos trabalhados na Paraxá são sobre a formação e a ética regimentar do Estado, divinação, feitiçaria e idolatria, sobre crimes contra a vida individual e sobre leis de guerra. Eu gostaria de passar sobre algumas pequenas compreensões pessoais que eu tive sobre cada um desses temas à luz da atualidade. Primeiro, sobre a formação e ética regimentar do Estado. Para além de questões relacionadas à corrupção clássica, sobre bens e poder, que a Paraxá descreve claramente, atualmente ressoam ainda mais forte as consequências e críticas sobre o estado de corrupção moral. A ideia de que a governança deva se pautar fortemente sobre um arcabouço ético é tão forte na modernidade e na contemporaneidade que o produto do movimento sionista, que é o Estado de Israel, que era e é um movimento de intelectuais, colocou isso como central. Isso é evidente quando, em 1977, Yitzhak Rabin, então primeiro-ministro de Israel, renunciou num escândalo devido à descoberta de uma conta bancária de $10.000 nos Estados Unidos que possuía não a ele, mas a sua esposa, o que nesse momento em Israel era ilegal, sendo que há 4 anos antes Rabin era o embaixador de Israel, morando nos Estados Unidos. E prontamente, quando veio à luz o escândalo, ele renuncia do cargo e isso finaliza um dos grandes governos do movimento trabalhista, entrando o Begin logo depois. Todavia, houve na última década uma mudança de paradigma, na qual o poder pelo poder e a influência pela sobrevivência dominaram a lógica vigente de governança em Israel, no mundo, mas agora falando de Israel, de tal forma que os próprios princípios fundantes do Estado, sendo a moral e a ética um desses princípios fundantes, desse sonho sionista, se tornam criminalizados. Meu segundo ponto no momento em que a Paraxá discute divinação, feitiçaria e idolatria, ratifica-se a diferença entre esse modo de conexão com o futuro e a profecia. Além de se ratificar ainda a diferença entre os verdadeiros e os falsos profetas. Aos falsos profetas é dito que as consequências serão divinas, principalmente a morte, mas que não são necessariamente consequências humanas, não é um crime que a humanidade julga, mas são crimes divinos. Nesse momento de guerra e terrorismo, percebe-se que as prospecções que em muito estão desconectadas do que é o real futuro. Porém, quando pensamos em casos que essas prospecções são feitas por pessoas que são ativamente responsáveis pela construção desse futuro, percebe-se que há uma dissonância entre a ação e a fala, entre a motivação real e a que é comunicada. Segundo a Paraxá, e aqui tá em inglês porque eu peguei do Sefaria, eu não consegui. O Plaut eu ainda não consigo copiar e colar no virtual. E você irá perguntar para vocês: como que saberemos quem é o profeta que não falou em nome de Deus? E qual é o profeta que sim fala em nome de Deus? E o profeta que não fala a verdade, que no futuro o que ele falou não se torne verdade, será o profeta que não falou em nome de Deus. E atualmente a gente percebe muitas profecias que são responsabilidade daqueles profetas, que elas não se realizam. E cada vez não se realizam, e não se realizam, e não se realizam. E assim a gente chega a 335 dias desde o dia 7 de outubro. O terceiro ponto, sobre os crimes contra a vida individual, que são muitos. Mas o Tanar, em geral, trabalha com penas que já não cabem mais na modernidade. Fala principalmente na pena de morte,
ou numa pena de morte, entre muitas aspas, que o culpado chega em cidades de proteção, mas se ele não chegar, ele pode morrer. Ele pode ser matado. Ele pode ser assassinado. Entretanto, muitas das construções do texto apresentam soluções criativas para a proteção individual. As cidades de proteção são uma delas. Entretanto, o mais sensível está no paradigma que sustenta essas leis. As leis relacionadas a homicídios guardam a perspectiva da corresponsabilidade do povo sobre aquela morte. E especialmente em homicídios que não se consegue justiçar, essa responsabilidade recai completamente sobre a terra e sobre o povo, os quais se tornam impuros. E especialmente essa semana, na qual soubemos da morte de mais 6 reféns presos em Gaza, os quais sobreviveram mais de 330 dias encarcerados, além dos quase 1.200 mortos do dia 7 de outubro, dos outros reféns que morreram em Gaza e dos 101 reféns que ainda não se sabe o destino que terão, essa é uma responsabilidade que o povo se coloca. É importante lembrar que o desespero que a sociedade israelense está mostrando em suas incansáveis manifestações por responsabilização do governo e pela libertação dos que ainda estão em Gaza não é nova. Mas o peso que a morte de Ash Goldenberg Polim, de 23 anos, Alexander Lobanov, de 32, Carmel Gatti, 40 anos, Almog Saruzi, 27 anos, Eden Yerushalmi, de 24 anos, e Ori Danino, de 25 anos, reforça a ideia de que o tempo deles está acabando e que cada minuto que passa é mais uma oportunidade que eles sofrem e de que eles serão mortos. Zichrono Libraha e Zichrono Mapecha. Sobre as leis da guerra, o quarto, eu queria falar. Que mesmo que sejam duras e guardem muitos anacronismos também, como o que eu falei antes, algumas delas guardam também uma outra sensibilidade gigante, muitas vezes pouco encarada na contemporaneidade, em especial em 2 momentos. O primeiro é quando se fala sobre a possível guerra em que o cerco sobre uma cidade é o plano, havendo um limite moral no que se pode fazer. E um dos limites mais simbólicos e potentes está relacionado à destruição de árvores. Árvores não só simbolizam a vida presente, mas também a vida futura sobre uma terra. Ao destruí-las, destrói-se os frutos que alimentam a reconstrução de uma terra e de seu povo. O segundo ponto sobre a guerra não está relacionado ao combate ao inimigo propriamente, mas sim com o trato com os combatentes. Antes de ir ao combate, deve-se saber quem são os combatentes, principalmente qual é a vida que eles estão deixando para lutar. Se algum não tiver vivido um marco na sua vida, a Torá dá vários exemplos, né? Se plantou e não conseguiu colher a sua plantação, se noivou e não casou propriamente, ou outros marcos de vida que simbolizam realmente vida vivida, esse deve retornar para sua vida ao invés de lutar e possivelmente morrer. Por muitos anos, Israel se propõe a manter o exército mais ético do mundo. Esse foi, e será o projeto de Israel por gerações sionistas e israelenses que sonham realizar. Mas em momentos de crise, como o de agora, a gente percebe que sonhos, projetos e ideias podem se tornar quimeras se ativamente não os trouxermos à realidade. Mesmo na guerra, há leis e limites. E para mim esse o ethos da Paraxá. A justiça é uma construção contínua, ativa, na qual delimitamos, construímos e reforçamos leis e limites, para que o projeto de sociedade que nós sonhamos possa traspassar os limites oníricos. O Edsel já falava, né? Im tirsu ein zogadá. Se o sonhais, não será um sonho, mas tens que querer, né? Depois ele continua na outra parte do texto. Por fim, há no meio da Paraxá um trecho altamente difundido nos meios judaicos, que o Vitor já deu spoiler, mas que mesmo assim deve ser ainda mais presente nas nossas vidas. Tal qual o rei tem, a Paraxá fala que o rei deve ter um pergaminho ao seu lado com um código de ética sobre a sua conduta, tem essa frase que tem que ser realmente repetida. E a frase é a seguinte: Tzedek tzedek tirdov. Justiça, justiça perseguirás. Eu falei por fim, mas na verdade eu tive uma epifania na noite e eu quis adicionar mais um ponto. Como eu falei, não é
Esse texto é um texto que eu, na minha posição, consigo ler, mas que, ao mesmo tempo, é muito longe de mim. Eu não discuto justiça todos os dias, mas tem um texto que eu li agora, perto da formatura, que eu acho que fala um pouco comigo mais sobre justiça. Me traz o conceito de justiça para mais próximo, que é um texto que ele disse que foi escrito por Moshe Ben Maimon, Rav Moshe Ben Maimon, o Rambam, que é a oração do médico. Mas eu vou ler a parte que não fala diretamente do médico. Ó Deus, tu formaste o corpo do homem com infinita bondade. Tu reuniste nele inumeráveis forças que trabalham incessantemente como tantos instrumentos, de forma a preservar em sua integridade essa linda casa que contém sua alma imortal. E essas forças agem com toda a ordem, concordância e harmonia inimagináveis. Porém, se a fraqueza ou a paixão violenta perturba essa harmonia, essas forças agem uma contra as outras, e o corpo retornará ao pó de onde veio. Tu enviaste ao homem teus mensageiros, as doenças que anunciam a aproximação do perigo, e ordenas que ele se prepare para superá-las. A eterna providência designou-me para cuidar da vida e da saúde de tuas criaturas. Que o amor, a minha arte, age em mim o tempo todo, que nunca a avareza, a mesquinhez, nem a sede pela glória ou por uma grande reputação estejam em minha mente. Pois inimigos da verdade e da filantropia, eles poderiam facilmente enganar-me e fazer-me esquecer meu elevado objetivo de fazer bem aos teus filhos. Conceda-me a força de coração e de mente para que ambos possam estar prontos a servir os ricos e os pobres, os bons e os perversos, amigos e inimigos, e que jamais eu enxergue num paciente algo além de um irmão que sofre. Aí depois ele fala mais especificamente de médicos, então eu corto aí. Mas não sei se para vocês faz sentido, mas para mim esse texto fala muito de justiça, em algum nível que a mim é muito muito palatável e muito palpável. É, acho que era isso que eu queria trazer para vocês. Muito obrigado por me ouvirem. Bom, primeiramente eu queria, né, dedicar esse estudo em memória de Anete, de Hilda, Hilas, Ilana Lea, Patraquel, tá? E de abençoada memória, que esse estudo fique, né, em homenagem a ela. Rafinha, enfim, a gente vê tanta, né, é muito bonito assim a gente saber que a gente tem um médico na comunidade que é um ser humano assim tão sensível e, né, e que tem uma formação além da técnica. Bom, você começou a falar sobre testemunha, né? Eu li aqui, né, e nunca me esqueço que testemunhar é uma coisa tão importante, né, que a Torá diz que se você for testemunhar com malícia, né, enfim, de maneira falsa, a trama tem que virar sobre você, porque você é o mais culpado dessa história toda. Então, se fosse meter testemunhar, que inclusive é muito saudável, né, testemunhar para fazer a justiça via tona, o tzedek, né? Que testemunhe com toda clareza, né? Bom, eu posso falar aqui mais coisas, mas vou deixar aqui aberto para quem André Stein, por favor. Bom dia para todo mundo. Rafa, obrigado. Eu vou falar rapidamente que eu tenho que descer para o bar mitzvah que tem agora, mas fiz questão de ouvir você e principalmente que você diz que em determinado momento você falou, quem sou eu para falar de justiça, médico recém-formado, etc e tal, e no final você acaba falando muito de justiça. E muito antes de você terminar, quando você comentou isso, eu falei, você e qualquer um aqui, mas você tem total condição de falar sobre justiça, principalmente porque o início da justiça vem do exemplo, e o exemplo está aqui do meu lado, entendeu? Então, quando você tem um exemplo justo, correto em casa, você é criado sobre as ideias do que é correto, você tem sim condição de falar sobre justiça e tem condição. Existe a justiça formal e a justiça comum, vamos chamar assim. A gente é bem formado e com bom senso a gente tem condição de exercer a justiça comum,
E felizmente você, pelo berço que tem, pai e mãe que tem total condição de falar de justiça, tá? É, é. Outra, outra coisa que o Rafael falou aqui com toda a propriedade, né, dentro desse manual de conquista, que é muito oportuno, muito mesmo, né? Quer dizer, a gente sempre fala nisso, mas a gente tem que perceber, né, quando a gente, ao conquistar, se torna o inimigo, né? É, assim, conquista inclusive o que há de pior, né? E a gente tem que ter esse cuidado realmente de não se tornar o inimigo. É dificílimo isso, dificílimo, né? E talvez muito mais fácil para a gente falar aqui a sei lá quantos mil quilômetros de distância e sem esse calor todo, mas a gente tem que ter esse cuidado de não se tornar o inimigo. E você falou até de tecnicismos, mas muito lindos, né? Quer dizer, se você for conquistar a terra do, do teu inimigo, não destrói as árvores, não é isso? Não destrói as árvores porque é a chance que o inimigo vai ter de se reconstruir, etc. E isso a gente não pode negar a ninguém, né? É, enfim, Ricardo, quer dar uma palavrinha? Obrigado. Primeiro, obrigado, Rafael. Agora acho que fica chato chamar de Rafinha, né? É, tem que ser mais respeitável, né? É, concordo com o André. Acho que todos nós precisamos falar de justiça, né? Se não da justiça legal, sob a ótica jurídica, mas da justiça que leva ao equilíbrio social, que leva ao bom relacionamento dentro de uma sociedade, dentro de uma comunidade. E quando a gente fala de Tzedek Tzedek muita coisa foi dita sobre isso, né? Uma das coisas que está vinculado a isso, né, logo na sequência da leitura, é que dessa forma a terra lhe será como herança, ou seja, de certa forma é como se a Torá estivesse ensinando que a justiça nos dá direitos, né? Ela nos assegura determinados benefícios. E essa repetição, que muitas vezes é percebida como uma ênfase, né? A justiça perseguirás, ela também pode ser compreendida como a justiça perseguirás de forma justa, né? O caminho da justiça precisa ser construído de uma forma justa. E isso é muito difícil, porque a nossa reação frente à injustiça é de que essa injustiça deve ser combatida por qualquer meio. E a nossa tendência a extrapolar aquilo que a própria justiça nos impõe como limite para combater a injustiça pode acabar gerando mais injustiça. É algo que nos tenta o tempo todo, que nos dificulta muito o exercício da justiça, mas que a gente precisa estar sempre atento e sempre procurando perseguir a justiça de forma justa. Respondendo algumas das coisas que eu acho importante, primeiro essa do Ricardo. Não, eu concordo super. Tem uma palavra que tem sido falada muito nos últimos tempos, mas sempre me traz uma inconformidade, que é incondicionalmente. A gente age em relação a alguma coisa incondicionalmente. Acho que vocês já devem ter ouvido isso. E é muito engraçado, porque o Tanar e a Torá, em específico, nunca é incondicional. Sempre deixa muito claro quais são as condições para as coisas serem feitas. Eu acho que é isso. Em relação à terra de Israel, é muito claro. A condição para existir uma terra de Israel é a justiça. Existe uma condição bem delimitada, e é isso. A justiça num âmbito mais divino, ela precisa ter uma justiça de construção. Ela precisa, para você chegar numa justiça efetiva, você precisa construir justamente essa justiça. E eu acho que, não sei, a gente está num momento em que justiça é muito debatido no mundo, em Israel principalmente, e que é muito difícil a gente pensar o que é uma justiça bem construída. E eu acho que o texto faz isso também em muitos momentos, falando quem são os personagens da justiça.
tanto os personagens que julgam, os personagens que são julgados, os personagens que testemunham, os personagens que estão em volta, que, óbvio, ele fala de uma forma técnica, estruturada, formal, mas eu acho que a gente pode extrapolar para seguir o que você falou, né? De uma justiça construída com justiça. Acho muito importante. Você falou, hein? Teve do testemunho, você falou outro comentário agora, logo agora, das árvores. Esse das árvores eu acho que é muito forte, porque não é só as árvores que ele fala, tem outras coisas que você deve manter e que essa ética da guerra tem que manter, mesmo quando você está dominando, o que hoje em dia já é uma questão complicada, né? O que significa dominar e eu que sou uma pessoa que fui criado num movimento que propaga a paz e que se constrói no campo da paz, é uma coisa muito difícil para mim ler sobre guerra e ler como se planeja a guerra, ler, por exemplo, sobre ética da guerra, mas ao mesmo tempo é super importante. São exatamente essas pessoas também que têm que entender que em momentos há guerra, mas a guerra tem limites. A guerra tem que ser feita com justiça e com um propósito de paz, mas a paz não pode ser construída de forma injusta. Então, essa guerra tem que ser uma guerra justa. E aí a gente entra em muitos sentidos de justiça para cada um, mas eu acho que isso é importante. E voltando para o exemplo do Rabin, eu acho que Maomé, ele é um exemplo dessas pessoas que ao mesmo tempo é uma pessoa que foi criada nesse campo de paz, mas ao mesmo tempo era um Lohemet, era um guerreiro que lutava e no fim da vida ele falou que ele era um guerreiro da paz. Eu acho que hoje em dia, olhando para esse texto, me dói um pouquinho menos ter que ler sobre guerras e cercos e pensando nisso, né? De que guerras são momentos, mas são guerras para a construção de uma paz. Sobre o testemunho, eu acho engraçado, eu li alguns textos que falavam sobre testemunho por agora, principalmente porque a gente estava falando, porque eu li sobre a bênção, mas é engraçado como o testemunho é construído, o mau testemunho, né? Aquele que mente no testemunho, ele tem todas as coisas que divinamente aconteceram com ele também, tem castigos a quem mente no testemunho, mas você tem também estruturas que a Torá comanda para dificultar testemunhos falsos, que eu acho muito interessante também. Você, é uma forma de você ver a Torá muito além do modelo religioso, mas sim realmente como um livro de uma narrativa de estruturação, de formação de um povo. Formação legal, propriamente, né? De que não pode, para um assassinato, você não pode usar um testemunho único, você tem que usar dois testemunhos, e todas as formas de isso. A cidade de refúgios também, que vai além do testemunho, né? Acho que são formas legais de garantir toda essa parte mais espiritual e metafísica de uma morte divina, né? Que eu acho que é bem interessante isso, que ao mesmo tempo é uma corresponsabilidade também de não é só Deus que vai julgar aqueles que falam mal, que mentem, mas vocês ativamente vão impedir que eles mentam também. Vocês vão dificultar que as pessoas mintam. E acho importante isso, a gente ter essa compreensão de que a gente também é copartícipe nessa construção de justiça. Você falou, né? Construir a justiça com justiça. Tem uma menção que o Tikkun Olam não pode ser feito por meios injustos. Quer dizer, todo Tikkun Olam, né? Quer dizer, os meios justificam os fins. Não é, né, Janete? O que você acha? Meio justifica os fins de jeito nenhum, né? Mas tem mas eu não vou falar quase nada. Os meios justificam os fins, não justificam os fins, mas também não podem prejudicar os fins justos. Aí tem um desequilíbrio também, né? Para você não usar meios injustos, você acaba não fazendo justiça. Acho que eu vou levar a conversa para
outro plano. Uma coisa que me chamou muita atenção é quando você fala da gente sair dessa justiça onírica e trazer essa justiça para a nossa realidade, né? Eu acho que cada vez mais a gente está numa sociedade onde alguns valores estão se perdendo. Então, por exemplo, o falso testemunho hoje, se a gente for pensar numa situação, né, que é fake news e a disseminação de informações incorretas em vários sentidos. A gente pode pensar na questão da polarização política, mas, por exemplo, no meu caso, eu penso muito na questão da divulgação, por exemplo, de um produto que é maléfico para a saúde, mas que é divulgado para as pessoas como a solução de um problema. Há pouco tempo a gente estudou um produto que estava sendo veiculado nas redes como uma cura para o autismo, quando, na verdade, era um ácido que levou diversas crianças a serem internadas em situação grave, se aproveitando de um desespero de um pai e de uma mãe que não se veem talvez amparados pelo sistema público para dar o suporte que precisariam aos seus filhos. E aí me chama muito essa atenção para isso, porque a gente costuma, ou a gente é levado, eu não sei exatamente, a entender que a justiça é algo que está distante da gente, que pertence a um grupo de pessoas que devem zelar por ela. Juízes, policiais, enfim, né? Quando, na verdade, a cada ato que a gente pratica na nossa vida precisa ter um senso de justiça embutido, porque seja pelo exemplo que você vai dar dentro de uma sociedade, seja pela vou chamar de microjustiça, né? Que é a forma como você lida com o seu irmão que está ali do lado. Quando é o seu irmão, que você reconhece como irmão, é até mais fácil, porque você tende a querer ser generoso e justo. O problema é quando o irmão pensa diferente de você, porque aí é muito fácil você esquecer daquilo que você mesmo entende como conduta adequada. Então, eu acho que isso é um desafio que quando a Torá coloca que a justiça ela se faz por todo o tecido social, ela chama a gente a ser diferente, independente da situação que a gente está vivendo, porque mesmo quando você precisa se levantar para defender alguém que não age ou não pensa como você precisa estar imbuído de justiça. E da mesma forma, acho que em outras paraxós também essas coisas aparecem, não é porque você ama ou porque você concorda que o seu julgamento pode ser tendencioso. Né? Independente de como você se coloque na situação, o seu senso de justiça tem que ser o centro. Né? E, assim, a cada dia eu vejo como, na prática, tirar esse conteúdo lindo que a Torá traz para a gente é difícil no dia a dia, né? Mas é uma coisa que a gente tem que estar sendo alertado o tempo todo, porque sair desse processo é muito fácil, ainda mais hoje, com os veículos de comunicação que a gente tem, com a superficialidade das relações que a sociedade está, de alguma forma, vivenciando, né? E com a polarização de opiniões. Então, assim, se você não pensa igual a mim, você não presta. Não necessariamente. Você pode não pensar como eu e, eventualmente, inclusive, ter coisas muito interessantes para me ensinar. Mas eu preciso estar com o meu ouvido aberto para poder ser capaz de digerir e de refletir. Pode ser até que eu continue não concordando, mas, minimamente, eu tenho que dar a todos o direito de se expressar e tratá-los com igualdade. Isso é muito difícil, mas acho que hoje, mais do que nunca, é um desafio que está posto, né? A gente saber pesar o que é verdade, o que é mentira, o que é um falso profeta, o que é um profeta de fato, o que é uma conduta ética em favor da justiça ou o que é uma conduta injusta, pretensamente a favor da justiça. É muito difícil, mas é um desafio que está colocado para todos nós diariamente nas nossas pequenas relações. Quando você lê a questão do médico, para qualquer profissional de saúde, um paciente que chega é um paciente. Eu já vivenciei em hospitais criminosos presos pela polícia, que tinham acabado de matar alguém, sendo tratados absolutamente
com o mesmo esmero, com a mesma força que seriam se não o fossem. Porque isso é justiça, é tratar a todos. Tem um erro, mas a minha conduta ela tem que ser balizada pelo direito de todos à vida. Então, assim, são situações que às vezes a gente não para pensar, mas que por exemplo, os profissionais de saúde se deparam diariamente e têm que responder. Assim como os profissionais da justiça também. Eu estou falando da saúde porque é o que eu vivo. Mas, por exemplo, todo mundo tem direito a uma defesa justa, né? E, assim, será que a gente, às vezes, para pensar como é que os defensores públicos se sentem no momento em que eles têm que defender alguém que eles próprios não sabem se é inocente ou não, mas eles têm que tentar? Então, assim, a sociedade tem micro momentos de justiça que a gente precisa estar alerta o tempo todo. E aí essa coisa da leitura da Torá todo ano, cada vez que a gente lê, a gente aprende uma coisa e a gente enxerga um degrau que a gente ainda precisa subir, né? Porque, no final das contas, somos todos humanos, portanto, falhos. Mas a questão é a busca, muito mais do que a execução, eu acho. Bom, primeiro, eu tendo a concordar com você, mas eu gosto de ver no cinzento. Eu acho que assim, as coisas absolutas tendem a ser bem complicadas. Então, apesar de eu acreditar que nós devemos ter uma escuta aberta, pode acontecer de algo que eu escute me faça mal. E aí talvez seja melhor eu não ouvir. Então, o direito à não escuta também faz parte do arcabouço da justiça. Então, essa é a primeira coisa. Talvez não exista o direito de impedir a fala, mas talvez possa existir o direito à não escuta. Isso é uma primeira coisa. A segunda coisa, que eu acho que ratifica o que você falou, eu queria trazer um exemplo onde a identificação da justiça ela não está no ato que se faz, mas na forma como a gente observa o que foi feito. Então, vou pegar um exemplo em Israel. Em Israel, o sistema de saúde tem uma parcela muito significativa de profissionais árabes, em todos os níveis. Nível de auxiliar de enfermagem, de enfermaria, de medicina, de tudo. De repente, você tem, chegando no mesmo hospital, no mesmo momento, um terrorista que praticou um ato de terror e a vítima desse ato de terror. E cabe ao médico decidir a quem tratar. E ele vai decidir isso de acordo com seu conhecimento médico, em função de quem tem uma emergência mais aguda, de que tem mais chances de sobrevivência. Existem as regras, né? A justiça médica, que existe também, que precisa ser aplicada em cada caso. Quando você vê um médico judeu que opta por tratar primeiro o terrorista, você vai olhar para ele e vai dizer, caramba, que senso de humanidade, que amor à profissão que faz com que ele haja com justiça acima do seu próprio sentimento. Se esse médico for um médico árabe, talvez você diga exatamente o contrário. Coisa horrorosa. Como é que o cara faz uma opção dessas? Né? Como é que ele escolhe tratar primeiro o terrorista? É porque ele tem uma identidade com aquele cara. Né? Então, a gente também precisa ser muito cuidadoso com a percepção do justo e do injusto. Né? Não é só ao agir, mas é também ao perceber a justiça no outro. Né? Então, peguei só esse exemplo, porque ele é um exemplo muito óbvio, acho que todo mundo entenderia. Poxa, você começou falando sobre o direito de não escutar, né? E às vezes eu me vejo em dilemas, quer dizer, todos devem ter esse problema. Imagina você num grupo de WhatsApp que falam coisas horríveis e aí? A gente tem que continuar lá, porque se você passar a vida respondendo tudo que você não quer escutar, você vai perder a vida, né? Vai perder o teu tempo completamente. Então, esses grupos de WhatsApp, eles contribuem muito na contramão do direito de não escutar. Você acaba escutando porque você está ali, né? E aí você fala, eu não vejo muito aquele grupo. O que é que muita gente faz e alguns falam que fazem, né? Porque às vezes é melhor você dizer que não viu, né? Porque se você viu e não falou, e aí? Né?
Então, às vezes, assim, tem uns grupos que quando eu saio, assim, é um alívio tão grande, uma leveza, assim, eu falo, meu Deus, olha, né? Exatamente, né? Mas, do outro lado, a gente não está escutando o outro, é verdade. E aí? Né? Onde está o equilíbrio dessa história, né? Mas o WhatsApp acirra muito essa história, né? Porque antigamente, se você sabe que você não gosta do que estão falando, você não chega perto da pessoa, né? Você, sei lá, ele vai para cá, eu vou para lá, enfim. Mas quando está no mesmo grupo do WhatsApp, ele vai falar e vai falar rápido e muitas vezes e ainda. Tem gente treinada para escrever no WhatsApp, para quem cata milho, então, pelo amor de Deus, não responde nada. Tá? Verdade ou mentira? Não. Bom dia, primeiro agradecer ao Rafa, né, pelo estudo. Eu estava pensando aqui a questão do relato e do testemunho que vocês colocaram. Eu acho que a força do relato e do testemunho, né, a questão agora para quem escuta, eu acho que ao você escutar um relato, um testemunho, aquele relato, aquele testemunho passa a fazer parte de você também. Então, você tem a mesma responsabilidade que quem está testemunhando tem, você você também tem que ter. Então, eu acho que essa relação de escuta e de fala entre quem relatou e quem está escutando, tanto é que tem pesquisas que colocam que você, ao escutar um relato, não é só você não está só escutando aquele relato, até nível de pesquisa. Você faz uma pesquisa, uma entrevista, mas aquilo está fazendo parte da sua vida, então aquilo te afeta. Uma vivência, uma experiência que você está tendo, que aquilo você deve. Então, eu acho que no nosso dia a dia é importante a gente pensar nisso também, de que cada testemunho, não precisa ser um grande testemunho, né? Você escuta alguém relatar uma situação, você traz aquilo para si também e você se torna também responsável por aquela questão. Eu acho que isso acontece com a gente o dia a dia, desde a gente na casa da gente, numa comunidade, no mundo, o tempo inteiro. Sim, sim. Não, e na própria fake news eu até coloco algumas questões que às vezes aconteceram de forma real, mas que você tem aquela imagem, todo mundo passa a ser dono, vamos dizer assim, de documento, né? Então tempos depois, você replica aquilo, não, mas você está replicando uma coisa que aconteceu antes, você não está fazendo o original. Não, mas é o original no sentido de que você está colocando de volta aquela imagem tão forte como foi no momento que aconteceu. Passar o Germano, né? O Germano vai dar uma espetada. Bom, primeiro agradecer ao Rafael pelo seu estudo, Rafael. E eu fico me perguntando, quando você colocou sobre a situação política atual de Israel, o que é justo? Lei é religião? Religião é lei? E eu fico me perguntando qual é o lado que está correto. É interessante que a palavra lei, dat, também é utilizada para detonar religião, para colocar religião. E eu sinto que hoje, para nós, fica uma perplexidade. Há grupos que colocam religiosamente uma atuação correta e que, por outro lado, eu posso entender, quer dizer, na minha interpretação, que não é o melhor caminho. Então, voltamos a essa questão clássica do que é justo. Não sei, é muito difícil. Esse caso da situação atual, que se está por 335 dias, né? Eu vejo muitas vezes, repetidamente, exijo a liberação dos reféns, né? Exige a liberação. Para quem a gente está falando isso? Para quem a gente está falando isso? Né? O Hamas é terrível. Consenso, né? Então, a gente tem que saber para quem está direcionando isso, e dentro do que o Germano falou, né, a colocação da vida em primeiro lugar, o Kiddush Haim, né, o que você me diz sobre isso? Tipo, Tem vários comentários interessantes que apareceram, mas falando primeiro disso, eu acho
Calma, eu acabei de voltar de Israel, tive um pouco dessa vivência, essa discussão, não que, outra vez, quem sou eu na discussão, mas acho que algum contato eu tive mais próximo do que eu tinha tido antes, né? Disso do direito de não ouvir. Teve de um momento também que eu precisei não ouvir coisas e não entrar em discussões. E eu acho que tem uma questão logística também, né? Você falou do Hamas, mas a gente não está falando do Hamas, porque acho que a gente concorda que o Hamas é horrível e tem todas as suas estruturas, e o Hamas não representa a gente em momento algum e não é responsável por nós, e nós não somos responsáveis pelo Hamas. O Hamas é um grupo terrorista. Mas existe sim os governantes que são responsáveis ativamente por nós. E é para eles que a gente fala que eles têm que eles têm que resolver, criar uma resolução. Eu fui na Kikara Hatufim, na Praça dos Refugiados, e ouvi uma dos familiares, e ela falava: eu clamo pela vinda do meu familiar e dos outros Retufim. Não sou eu que tenho que gerar uma resposta. Eu te dou uma questão e digo, bring them home now, traga eles de volta. Mas não sou eu que tenho que gerar a responsabilidade. Você é o responsável. Você é o governante responsável. Você tem que ativamente gerar isso. E eu acho que a questão do Kiddush Haim é muito complexa, porque realmente eu acho que o próprio Torá, em muitos momentos, sofre essa dualidade, essa dificuldade, porque é muito difícil lidar com questões de assassinato, de vida, de morte, de outras questões. E nessa paraxá, você tem algumas partes que, para mim, são conflitantes entre elas. Você tem a lei do tabelião, né? Do olho por olho, dente por dente, perna por perna. Tem mais uma coisa que a gente fala. Mas, tipo, e ao mesmo tempo você fala da cidade refúgio, que é uma forma de, ao mesmo tempo que você tem uma impureza relacionada à morte, uma morte não vingada, você tem não resolvida, você tem um senso de que está, principalmente por aí, homicídios dolosos, né? Não, culposos. Essa pessoa, ao mesmo tempo, ela matou alguém, mas ela não merece morrer, porque existe Kiddush Haim. E aí você tem a questão da árvore também com Kiddush Haim. Uma questão de vida objetivamente, mas vida também num senso de sobrevivência. E aí, quando você entra na guerra, você tem muitas questões de debate, que aí eu não sei se eu quero entrar, porque é um grande vespeiro, porque tem muitas opiniões, mas por exemplo, quando a gente fala das árvores e a gente tem no início da guerra uma ameaça de retaliação de corte total de suprimentos para Gaza, isso é uma questão de como a gente pode dizer que a gente é um Estado que se preza para ser Or Lagoim, uma luz entre os povos e o exército mais moral do mundo, e ao mesmo tempo a gente tem parlamentares religiosos que dizem isso, religiosos e ortodoxos ao mesmo tempo. Quão religiosos será que eles são, de verdade? Que dos Haim eles estão trabalhando? Não sei, eu acho que essa questão de religião e governo em Israel é muito complicado entender o que é religião para essas pessoas. Muitas vezes, religião, às vezes eles vão contra próprios conceitos religiosos. E para eles está tudo bem? Será que está tudo bem? Não sei. Eu acho que esse é um debate muito complicado que nunca foi resolvido. Ben Gurion não tentou resolver, tentou deixar como está, e até hoje está. Eu acho que existem. Não sei, eu acho que. O que é essa religião que está sendo colocada como a prova, né? Desde quando é parte da religião você sacrificar o exército e o povo de Israel em nome de pessoas que vão ficar estudando Talmud e que muitas delas não estão estudando efetivamente Talmud, estão usando isso como desculpa só para não lutar. Eu também não gostaria de lutar, eu não gostaria de ir para o exército, pessoalmente. Talvez se eu morasse em Israel, talvez eu pensasse diferente, mas eu acho que quando a gente fala de religião, Estado, a gente fala isso muitas vezes com uma coisa já construída, mas que religião, que Estado? Que religião é essa que as pessoas que estão construindo o Estado estão propagando? Se é realmente a religião que a gente está discutindo.
É muito bom deixar claro, são ortodoxos e religiosos, são coisas diferentes, existem outros religiosos. Você tem um movimento de rabinos ativamente pró-humanismo, né? Eu esqueci agora o nome do movimento, mas... É, e eles são religiosos também, eles estão falando de um judaísmo. Não será esse judaísmo também não é válido na construção do Estado? Não sei. Não sei se eu respondi, ou se eu abri mais portas, ou se eu só abri um pouco meu coração que precisava falar isso. Voltando sobre o que você falou da responsabilidade da fake news, né? Eu acho que tem um trecho importante da Paraxá, que é quando ele fala sobre a responsabilidade desse possível Deus, que a gente depois descobre que existe. Então, que esse rei... Deus não, desculpa, eu falei Deus é rei. Esse possível rei no futuro, ele precisaria ter um senso de responsabilidade muito forte, e para isso seria importante os levitas deixarem ao lado dele um pergaminho com um pedaço dessa paraxá, dizendo quais são os limites dele. E os limites dele são muitas vezes relacionados aos limites pro motivo dele. A motivação dele tem que ser limitada. Fala muito sobre riquezas materiais, né? Fala dos cavalos, fala de dinheiro propriamente. E acho que isso é muito importante trazer para os outros lugares. O rei ele é colocado como liderança, né? A gente pode pensar no rei como Estado, mas também como uma liderança qualquer, em todos os níveis possíveis. E atualmente, hoje em dia, todos somos lideranças em nossa microbolha. E no mundo de fake news, as pessoas que ativamente propagam fake news, elas agem como líderes. E essas pessoas deveriam ter responsabilidade. E essas pessoas estão indo contra a gente volta um pouco daquilo do tzedek tzedek tirdof, de a justiça que você constrói tem que ser justa. A pessoa está saindo de um lugar de não justiça para construir uma coisa que ela pode acreditar que é justiça ou não, mas que vai gerar consequências no mundo. Então, acho que essa ideia esse conceito ético de que ele tem que ser totalmente, ele tem que estar na nossa visão, que fala-se como fisicamente, né, mas que agora eu acho que simbologicamente a gente pode pensar nisso, né, num código de ética, sempre a gente carregar o nosso código de ética ao nosso lado sempre, ele pode ser uma tentativa de criar um mundo melhor, com responsabilidade pelos próprios atos. Eu acho que isso é importante. Eu tô tentando lembrar de todos os comentários. Sobre o direito a não... Hã? Mas eu ia falar de justiça, hein? Mas ainda acho que eu não sou a melhor pessoa para falar de justiça. Mas eu acho que essa justiça, essa microjustiça que minha mãe falou, acho que é uma visão importante que todo mundo tem que ter. É uma visão que te forma no mundo, né? O que te faz ser um cidadão do mundo, uma parte do mundo, é você ser uma pessoa ativamente justa, em algum nível no seu dia a dia. Mas essa justiça macro, política, não sei se eu sou a melhor pessoa, mas elas se conversam muito. Você vai do exemplo, eu venho da Tnuá, do Shemara de Sair, e uma das coisas mais fortes que a gente tinha era a educação a partir do exemplo, né? Do Maishit. O exemplo pessoal é central na educação. Em muitos momentos, maior do que alguns princípios que a gente possa até mesmo falar politicamente ou estruturalmente, o exemplo pessoal muitas vezes ele entra ainda na frente. E é isso, ele é uma forma macro de responder isso do que o rei deve fazer, ou do que o primeiro-ministro deve fazer. Se eu tenho que agir com o exemplo pessoal, como uma pessoa que tá num cargo de primeiro-ministro vive sem exemplos pessoais, com exemplos pessoais negativos ao monte, não só primeiro-ministro, você tem ministros, você tem, por exemplo, a Miri Regev com um super escândalo de corrupção no meio de uma guerra gigantesco e as pessoas tá lá e vivem, e ela vai fazer a homenagem do 7 de outubro, como uma pessoa dessas se mentaliza como justa o suficiente para fazer uma coisa sem exemplo pessoal. Não sei. Acho que não sei se eu respondi muito, mas sobre o direito de não escutar, eu acho que é uma dualidade da sociedade, né? A gente tem várias questões que o médico pode algumas questões que o médico pode dizer que ele, por questões morais próprias, não vai fazer.
Mas, ao mesmo tempo que ele tem o direito de não fazer, as pessoas têm o direito de receber. E há uma necessidade. Alguém tem que resolver isso. É um dever da gestão, no último nível do Estado, mas da gestão local, de resolver essa inconformidade de direitos. As pessoas têm o direito a não fazer algo, mas as pessoas também têm o direito a terem suas necessidades supridas. Como que a gente resolve isso? Hã? É verdade? Muitas vezes o médico age como um advogado. Eu puxando a sardinha para o meu lado, eu acho que o médico ele tem um papel, eu ia dizer polissêmico, né? Mas um múltiplo papel, né? Ao mesmo tempo ele é professor, pesquisador, cientista, e às vezes advogado. E às vezes também é o culpado. Mas acho que é importante a gente entender que o médico tem esse caráter, e eu acho que todo mundo deveria ter esse caráter em algum nível. Ter um pouco de diferentes áreas. Não tudo. Ao mesmo tempo que eu posso falar de justiça, eu não sou a melhor pessoa, mas eu falo. Eu vivo justiça, eu trabalho justiça, mas outra vez eu não sou a melhor pessoa para falar disso, mas ao mesmo tempo eu continuo sendo uma pessoa que fala. Eu não ser o melhor, que não quer dizer que eu não deva participar das coisas também. Acho que não sei se diretamente isso veio agora na cabeça, mas eu acho que não sei se isso diretamente está relacionado a Paraxá, mas eu acho que faz muito sentido essa atividade individual, esse ativismo próprio em construir essa justiça, saúde, o que for. Maravilhoso. Deixa eu colocar só uma pequena observação que, depois de todas essas colocações sobre justiça, fica difícil entender o caminho, mas eu anotei que a lei judaica é conhecido como Alahá, ou seja, um caminho a percorrer. E só nos cabe mesmo é continuar percorrendo, quer dizer, e tentar buscando. Então, dito isso, eu peço desculpa ao pessoal no Zoom, mas a minha conexão caiu, eu não sei por que não consegui voltar. Tem alguém com a mão levantada que eu não estou vendo? Alguém que gostaria de falar? Está na hora. Senão, a gente vai, infelizmente, encerrar. Tá? Bom, então vamos encerrar. Rafinha, doutor Rafael Castilho Boquei, obrigado, tá? Muito obrigado, foi muito bom que você sempre esteja aqui, que você seja o que você já é, tá? Valeu, um abraço. Shabbat Shalom a todos, vamos fazer Birkat Amazônia. Shabbat Shalom, Shabbat Shalom. Hoje é quinta-feira, tá É. muito adiantado. Não, aqui a gente fala Shabbat Shalom.